Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que está em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, a partir do verso 18. Mas antes de começar a compartilhar essa palavra com a igreja, nós estivemos passando por um momento na escola profética em Mato Grosso. Foi um tempo desatador e desafiador. Foram 29 horas de viagem, contando 3 voos e mais estrada, né? Nós fomos até Cuiabá, e de Cuiabá foram 6 horas de viagem até chegar no local. E daqui até Chapecó, que foi o lugar que nós conseguimos, porque foi em última hora. O Leandro e a Nive nos abençoaram, nos levando até lá. Foi um privilégio estar com vocês, viajando nesse tempo. Então, deu um total de 29 horas para poder ir lá e receber algo do Senhor. Eu quero falar algo para a igreja aqui muito sério. Deus está mudando muita coisa. Por muito tempo nós estamos falando a respeito de escatologia. E eu sei que a religião ela aprisiona a mente das pessoas. Com que a gente vê as coisas sempre de um aspecto distante e a religião vai ser assim, sempre foi assim, vão contar a mesma história, a gente vai crescer, morrer, criar nossos filhos, vão morrer, vão passar dessa história e um dia vão estar morando no céu com Jesus. Nós não estamos nesse ponto religioso. Nós estamos vivendo os fins dos tempos, e você não precisa nem dizer amém, porque isso é realidade. Nós estamos vivendo fins dos tempos. Está dando todo um rebuliço, uma incompreensão a respeito do que está acontecendo com Israel. E você precisa ficar com os olhos fixos naquele lugar, porque lá é o relógio dos tempos do mundo. Se você nunca estudou, porque nós somos distanciados por uma cultura romana, nos distanciamos de Sião. Então muitos de nós fomos criados em igrejas, em religiões que nunca mencionaram a respeito de Israel. Mas a Bíblia o tempo todo fala a respeito dela. E lá mostra algo que está para acontecer. O tempo do fim vai ser caracterizado quando todas as nações da terra, escute, se levantarem contra Israel e quiserem exterminá-lo. Você ouviu o que eu falei? A Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Que o tempo do fim vai ser caracterizado quando todas as nações se levantarem contra Israel e quiserem exterminá-lo. No primeiro momento, pelo que a Bíblia nos indica, essa tentativa vai trazer desconforto entre todos os países. E vai haver um clima de guerra e rumores de guerra. Então se levantará um homem, um líder político, que vai proclamar a paz entre todos esses povos. Será que isso está distante? Eu não posso dizer que é o tempo, mas eu posso dizer que nunca na história, e todo mundo está falando isso na TV o tempo todo, nós precisamos ser espertos na visão das coisas. Está falando o tempo todo que nunca na história aconteceu isso. Se nunca na história aconteceu isso, será que nós não devemos estar preparados para o que está por vir? Não é para colocar medo, e a palavra não é para colocar medo. A palavra é para que você compreenda o que Deus está querendo fazer. Então precisamos abrir os nossos olhos, porque se isso de fato for algo que está por acontecer, muito em breve, algo vai surgir. Se não surgir uma paz eminente, que parece que tem uma guerra iminente, mas vai vir um tempo de paz. Quando surgir esse tempo de paz, a Bíblia nos ensina que nós temos algum período, um pouco período de tempo, que vai haver uma paz mundial. E vai haver paz e prosperidade. E Jesus disse, e daí alguém virá e dirá paz e prosperidade, mas de repente virá repentina destruição. Está no sermão profético de Mateus 24. Só que nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar, mas sabemos que está logo, está próximo. Porque a palavra, uma outra profecia dizia que a geração que visse a figueira brotar, e a figueira é símbolo de Israel, a geração que visse a figueira brotar, iria ver o seu fim. Todas as coisas iam acontecer. A geração que viu a figueira brotar é a nossa geração. A figueira brotou, ou seja, o Estado de Israel voltou em 1948. Uma geração é 70 anos, bíblica é 70 a 80 anos. Entretanto, quando se fala em Israel como a figueira, como símbolo, Jerusalém tem que ficar próximo. Então, Jerusalém foi devolvido como capital indivisível, messiânica, bíblica, de Israel, Jerusalém como capital indivisível, em 67.
Então isso mostra que se não é o 48, é o 67. A partir de então você conta 70 anos. Nos tempos proféticos que nós estudamos. E algo vai acontecer. E você, se é uma pessoa ligada na história, na sociedade, você vai entender que há uma agenda chamada Agenda 2030. Alguém já ouviu falar? Essa Agenda 2030 tem várias coisas. Porque em 2030 está fechando exatamente o tempo que se espera. E nessa agenda, se espera também que uma liderança e que todas as religiões esperam alguém nesse período. Nós esperamos o Messias. Os demais também têm seus Messias esperando. Mas você sabe que na verdade só existe um Messias. Diga amém. Então nós precisamos compreender o que está acontecendo. Não é, continue vivendo a vida como você está vivendo nessa terra. Não é que você tem que parar de fazer tudo os seus planos, mas você precisa caminhar com os pés nessa terra, mas com a mente nos lugares celestiais, entendendo o que Deus está falando, porque está muito próximo. E eu vou dizer para você, não vai acontecer nada sobrenatural assim, de descer anjos nessa terra. No aspecto de que você não vai, algo físico se materializando. Nem todos vão ver assim. Eu estou surpreso porque o profético tem trazido muito. Eu recebi muitas palavras proféticas. Eu tenho aqui no meu celular, só na saída para lá, uma folha de ofício. A medida de uma folha de ofício, que é um pouquinho maior que a A4, cheia de palavras proféticas a meu respeito. Que não é para compartilhar com a igreja, algumas para a igreja. Muitos ensinamentos de coisas que vão acontecer para cá. E assim, a palavra de Deus fala em Joel 2:28, e ainda não é o tempo da palavra, só estou dando uma introdução para você aqui. Mas se é possível colocar Joel 2:28, depois nós voltamos para Isaías 43. Eu preciso dar um panorama para a igreja porque está na hora de despertar. Eu recebi muita palavra profética para vocês, dizendo assim, ó, alinha a tua igreja. A tua igreja precisa se alinhar. E está na hora de vocês se alinharem. Diga amém. E alinhar não é me obedecer. Alinhar com o propósito de Deus. Queridos, precisamos de alinhamento urgente. E alinhamento não é eu colocando você em forma, que nem o Gad aqui, e fazendo você obedecer por comandos. Alinhamento é você desejar entrar no processo onde nós estamos e começar a viver o que Deus tem para nós. Você tem que se mover. Não dá tempo mais o tempo de correr atrás da ovelha, preste atenção. O tempo de correr atrás da ovelha mudou. Agora todos que ouviram falar de Jesus precisam voltar e se abastecer. Lembra da palavra profética sobre nós? Da fonte? Começa pela casa, diga amém. Tem uma fonte para beber aqui. Vão vir os de fora, vão, mas os de dentro também. Então está na hora daquele que é desse lugar levar as coisas sérias, fixar os olhos no que Deus tem e começar a entender e tirar a conversaiada ao redor, os burburinhos e tudo isso vai continuar existindo. E as pessoas, Jesus vai voltar e as pessoas vão continuar fazendo fofoca. E se você não se alinhar, você não vai perceber os tempos e não vai perceber as épocas que Deus está tendo para nós. Olha só. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que nós temos falado mais? Não sei se você percebe isso. Aqui é uma promessa de Joel 2:28, que haveria profecia. O que está sendo restaurado? Primeiro foi restaurado o apostólico. Agora está sendo restaurado a profecia. Apostólico e profético juntos. Você tem percebido isso? Tem apóstolos e profetas andando juntos, você não percebeu? E o profeta não é o adivinhão, aquele que adivinha CPF, que diz a placa do teu carro. O profeta é aquele que traz direcionamento. É aquele que mostra coisas na tua vida e que consegue enxergar destinos. Está muito sério. Quem conheceu o Arnon aqui, de 10 anos atrás, desconhece o Arnon de hoje. Porque ele mudou. Deus mudou a vida daquele homem e assim ele está alinhadíssimo com as coisas de Deus. Não é mais o mesmo Arnon, não. E assim a gente viu, estive com ele lá nessa escola, o pastor Arno, que esteve aqui conosco, esteve aqui no aniversário da igreja ano passado. Então assim, ó, Deus mudou coisas e é notório, ninguém pode dizer que foi ele que mudou, foi Deus quem mudou a vida dele, diga amém. E tem colocado pessoas assim, porque está alinhando. Queridos, você não tem noção do que está acontecendo. Pessoas estão ligando o tempo todo, dizendo assim, essa semana foi mais uma pessoa da África, dizendo assim, pastor, eu te encontrei na internet, precisamos conversar. Quero que você nos ensine, porque aqui na minha cidade, no meu estado, tudo funciona por altar. Só que ninguém fala que a igreja tem que levantar altar.
E agora descobrimos que tem uma chave para a gente poder vencer os altares malignos que perseveram sobre a nossa cidade, é edificando altares. Nos ajude. Estão pedindo até que a gente vá para lá. E quem há de ir? Quem vai ir? Ou você acha que aqui é um pocinho que todo mundo vai ter que vir buscar a caneca e servir? Ou que você não vai ser uma fonte para jorrar para os lugares também? Está na hora de um despertar. Deus está fazendo coisas e sinais aqui muito importantes. Então tem muita profecia na nossa direção. Os nossos velhos terão sonhos, têm tido sonho, muitos dos nossos anciãos sonhando, e os nossos jovens terão visão. Tem gente ligando o tempo todo aqui, compartilharam com o Manuel aqui, uma visão esplêndida, que eu estou até agora boquiaberto. Imagina ele. Eu acho que se eu recebesse uma palavra daquela diretiva, eu ficava uns 2 dias sem dormir, só pensando no nível de palavra. Uma pessoa assistindo um vídeo da cabeça do mês. E eu não quero... Agora? O culto do domingo passado, não é isso? Alguém viu o vídeo, foi acordado na madrugada, casualmente às 3 da manhã, né? Porque não existe portal, é só o pastor Aguinaldo que está inventando. Casualmente às 3 da manhã, e o Espírito Santo assim, vai no grupo do Tabernáculos Online e abre o vídeo que está lá. Diz assim, mas eu vou orar agora. Abre o vídeo que está lá. Ela abriu o vídeo, quando viu o vídeo, ela teve uma visão no vídeo. De arrepiar. De arrepiar. Eu não posso contar testemunho dos outros, mas é discípulo, a gente está junto sempre ali. Então assim, eu fiquei boquiaberto com o que Deus mostrou. E ela dizendo assim, eu não sei, nunca vi vocês, não conheço vocês, mas Deus me mostrou a igreja de vocês. É uma igreja diferente. Na frente tem um jardim, e eu via de cima ela assim, e no lado tem uns terrenos. Queridos, não foi acaso, ela não entrou no Google para ver. Deus está mostrando, está dando visão, está dando sonhos a nosso respeito, porque Deus está trazendo coisas grandiosas para fazer em nós e através de nós. Amém? Então nós precisamos estar muito ligados no que Deus está movendo. E nós precisamos agora, assim, com todo o teu esforço, você tem que tirar um tempo para começar a pedir, Senhor, me ensina, me mostra o que eu preciso fazer nesse tempo. Para que nós possamos acessar todas as bênçãos que Deus tem para nós e tudo aquilo que Ele tem como propósito. Ainda dá tempo. É o tempo de encher a vasilha. Diga amém. É o tempo de encher a vasilha. Queridos, eu não estou brincando. Quando menos você esperar, vai acontecer. E daí não tem mais o que dizer assim, mas... Queridos, está gritando. Vai ter paz se não houver paz. Se for uma guerra, se a paz já estava acontecendo e a gente não via. Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, vai descer em Israel no Monte das Oliveiras. E todo olho verá. E aí, acabou-se tudo. Nós temos que estar muito espertos, atentos, vigilantes. É tempo de encher a nossa vasilha, conforme Mateus 25. Porque as nécias, que é parte da igreja, que não tem sabedoria e que está cochilando, não vai ter óleo consigo. E o noivo vai voltar e não vão poder estar com ele. Já leu Mateus 25? Quem já leu Mateus 25 aqui? A parábola das 10 virgens. Leia em casa. Anota em Mateus 25. Pastor, não tem nada a ver. Estou avisando. Faz 12 anos que eu prego aqui. 12 anos não, mais desde 2012, melhor dizendo. Desde 2012 que eu prego dizendo assim, Jesus está perto. Ele está sinalizando. As coisas vão acontecer muito rápido. Não volte atrás. Não retroceda. Esse mês que nós entramos aqui, em cabeça do mês, é o tempo da desistência. Cada cabeça de mês que o Manuel agora, na última vez, falou um monte de coisa que não é para, perdão da expressão, mas não é para encher linguiça, meu irmão. É para você anotar tudo e olhar assim, tem algo estranho acontecendo na minha vida. Aconteceu algo diferente? Começou uma dor que você não tinha? Uma discussão que não acontecia, que não era rotina? Não adianta ficar dizendo assim, não sei o que está acontecendo comigo. Você tem que olhar aquilo que foi dito para você. Eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Vai ter desistência. Pessoas desistindo do trabalho, pessoas querendo parar de fazer o que estão fazendo, querendo parar de vir na igreja, querendo parar de congregar. São ataques dos tronos nesse mês. Já foi avisado, quando acontecer, você tem que olhar e repreender e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre isso. Não dê o braço a torcer. Não entre nessa. Desejo de fazer coisas e eu não vou repregar o que ele já pregou na semana passada. Não sei se está disponível, se não esteja disponível, a gente pode disponibilizar para a igreja, para você rever novamente.
Precisamos entrar no novo. E agora, com toda essa introdução, vamos voltar lá para Isaías 43. Verso 18. Diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Opa, eu pulei um versículo, é o 18. Voltando. Isaías 43, 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. De novo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Agora sim, o 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Até aqui. O Senhor está dizendo assim, olha, desconsidere as coisas passadas. Eu tenho algo novo para derramar sobre a tua vida. Aquele que vive andando nas coisas que já viveu, não vai encontrar nada naquele lugar para acessar. De novo. Você precisa entrar num tempo de coisas novas. Queridos, eu tenho formação na área teológica. Eu estudei muito nessa minha vida. E eu quero dizer para você que a maioria das coisas que eu estudei a vida toda, e passei tempo estudando e ensinando, eu tive que descartar tudo. Eu tive que descartar tudo e voltar para o que o Espírito Santo está direcionando. As coisas que eu queria ensinar, as coisas que eu queria viver, o Espírito Santo disse assim, não, você vai falar a respeito disso. E talvez para você escutar, você pode dizer assim, não sei o que o pastor está inventando agora, falando umas coisas diferentes, não estou entendendo direito. Para mim não é fácil deixar um legado, uma história de vida, de aprendizado e ensino, para ser obediente a Deus e começar a falar o que Ele quer. E sempre eu quis falar o que Ele queria, e por muito tempo Ele permitiu que eu falasse o que tinha que ser falado. Mas quando vira o tempo dele, você entra no tempo ou você fica para trás. E aqueles que ficam para trás ficam só na religião e vão ficar brigando a vida inteira entre irmãos para querer saber quem é o melhor que o outro ou o que tem que fazer, não sei o que lá, e nunca vão conseguir extrair de Deus o novo que Ele tem. A vida de Deus é uma vida de novidade de vida. Você precisa andar cada dia em novidade de vida. Andar no novo de Deus é um desafio diário, onde você se coloca nisso e tem que largar o que é passado. Tem que abandonar o que ficou para trás. Tem que andar no novo de Deus. Ah, mas no meu tempo o pastor não ensinou essas coisas. Era diferente, ele não falou isso aqui. No meu tempo a gente só falava sobre tal coisa, tal assunto, era mais teologia sistemática, era o ser de Deus, o que era Deus, Deus é amor, como que faz isso? Não, teologia é teologia. Nós temos que entender qual é o tempo que Deus está mostrando para nós. E aqui na palavra ele está falando muito claro. Deixa as coisas passadas para trás. Entra no novo que Ele está mostrando. Tem um sinal direcionado. Se você não sabe a situação que aconteceu lá no Oriente Médio, que você está acompanhando no noticiário, direto, foi atrás de um portal. O grupo armado, terrorista, que está invadindo, que começou invadindo Israel, invadiu num Shabat, num portal, porque naquele dia, naquela viração de mês, naquele momento específico, dentro do hebraico, cada letra tem um símbolo. E as 4 letras que formavam a palavra naquele momento queria dizer portais. Então, tinham 4 portais abertos. E eles que estudam a palavra e creem nos portais, eles disseram, só que eles não estão na religião que foca no nosso Deus. Eles têm a religião deles, e cada um é livre para escrever, para escolher a religião que quer. E também é livre para receber a paga daquilo que escolheu. Ponto. E aí eles entraram naquele momento específico, respeitando um portal que eles criam, que por ali eles conseguiriam entrar. Então, não se fala aqui de uma guerra santa de quem está certo e quem está errado. Para mim, toda guerra é um altar, um sacrifício, e muitas vidas estão sendo exterminadas ali, e um derramamento de sangue sem precedentes, e que vai gritar no mundo espiritual muita coisa. Triste demais. Mas temos que entender o mundo espiritual. Quem quer altar de sangue nessa terra? Quem? Jesus não é.
Porque Ele já verteu o seu sangue por toda a humanidade, diga amém. Ele já entregou todo o seu sangue para que nenhum sangue precisasse ser derramado novamente. Quem está buscando altares de sangue não é obra de Jesus. E aqui não importa a opinião política, estou falando de coisas espirituais. Mas portais, altares, sangue, ofertas, momentos específicos estão mudando toda a história da humanidade e que você precisa estar muito atento. Deus está querendo fazer algo novo, porque, entenda algo, Ele também está abrindo portais espirituais para você, diga amém. É esse tempo em que Ele começa a fazer algo novo para você. Eu quero falar hoje, já estou falando na verdade, mas sobre vivendo na palavra profética. Você está vivendo na palavra profética que foi dada para você? Você está vivendo na palavra profética que foi entregue para você? Eu sei que eu estou perguntando isso aqui há vários dias, e tem vários cultos que eu pergunto, você está andando na palavra profética que foi dada para você? Andando com toda a tua força, com toda a tua vida, dedicando todo o teu tempo, abandonando coisas que você tinha como prioridade, deixando para trás, virando para cá, entregando tudo no altar, dizendo: Senhor, eu entendi, agora fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero andar, eu estou desconsiderando todas as coisas passadas, e as coisas passadas falam da tua profissão, falam do teu estudo, falam de tudo que tu conquistou, falam da tua vida toda, porque para Deus, ou você entrega a sua vida, ou você não entrega nada. Não interessa a tua diplomação, não interessa quanto dinheiro você ganhou, não interessa qual é a profissão e o prestígio que você tem na sociedade. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. É ouvir a palavra dele e dizer: Senhor, qual é a direção para esse tempo? O que eu preciso abrir mão? O que o Senhor quer que eu faça? Você está pronto para se entregar para o Senhor Jesus mesmo? Mesmo? Não, pastor, mas eu acho que não é bem assim, porque a igreja da esquina diz diferente. Então, querido, como eu tenho falado com todo amor e carinho, vá para a igreja da esquina. Mas Deus me chamou para levantar uma igreja, e tem sido muito claro isso. Uma igreja que está focada no princípio da sua voz, e não no modismo da sociedade, não naquilo que agrada ao ouvido humano. Eu tenho ouvido a voz de Deus de uma forma como nunca tinha ouvido antes. Eu tenho recebido palavras da forma que nunca ouvi antes. Estivemos aí com o profeta lá de Portugal, Edivaldo, que é um príncipe lá da Angola, que mora em Portugal, príncipe de verdade. E assim, eu nunca tinha visto na história da minha vida um homem tão nobre. Quando o Aaron falava sobre isso, eu não entendia. Um homem tão nobre, que se tu pegar falando isso aqui para você, o nível de nobreza que uma pessoa chega em Deus, que se tu pegar uma barra de ouro e jogar nos pés dele, é como se estivesse jogando um caco de sabão. Ele não está nem aí. É uma pessoa que ele está tão em Deus, que não tem nada que o corrompa, não tem nada que ele não alcance, não tem nada que ele não fale. Você, assim, pensa no homem que eu olhei assim: meu Deus, é assim que a gente vai ser. É dessa forma que a gente vai ser para andar nas ruas de ouro lá. Porque se tu não estiver preparado para a glória de Deus nessa terra, você não consegue entrar nos lugares que tem para você, porque você vai ficar vislumbrado. Já viu criança quando entra num parque de diversão, numa coisa que ela nunca viu, que ela não presta atenção em mais nada, e fica só olhando tudo que está ali, fica tão alegre que ela fica bobada? Já viu isso? Tu não pode ser crente assim, porque quando tu entrar nas coisas que Deus tem para você, você vai ficar tão vislumbrado que você vai olhar em tudo menos aquilo que é o mais importante, Jesus. Está entendendo o que é a nobreza? Nobreza é você saber que a coisa mais importante que te aguarda é olhar Jesus. Agora, se tudo que Ele cria e proporciona para você te chama tanta atenção, você nunca vai conseguir focar naquilo que é Ele, que é essencial. Você está entendendo a palavra aqui? Então nós precisamos chegar ao ponto de dizer: Senhor, revela a Tua glória para nós, mostra aquilo que o Senhor quer. Não se trata das coisas, não se trata de coisas, se trata dEle. E para estar nele, você vai ter que abrir mão das coisas. Para de fazer o que você quer e faça o que Ele mandou. Mas eu não sei o que Ele mandou, pastor. Então eu vou dizer uma coisa: comece parando de fazer o que você quer. Porque só vai ouvir o que Ele manda aquele que para de fazer o que quer. Porque quem faz o que quer nunca vai ter tempo para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Você ouviu isso? Aquele que faz o que bem entende nunca vai ter tempo para escutar a diretiva, a palavra de Deus que nos comissiona para fazer alguma coisa. Queridos, Jesus está voltando, isso é claro. A unção que foi liberada
na última escola que nós estivemos. E não estou enaltecendo uma escola, estou enaltecendo a presença de Deus num determinado lugar. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Se Deus fez lá, Ele pode fazer aqui, diga amém. A mesma unção que estava lá pode vir para esse lugar. Só que nós temos que aprender a cultuar. Eu passei vergonha, porque descobri que nós nem cultuar sabemos. Sabe como é que funcionam os cultos lá em Lisboa, na igreja desse pastor? Ele só chega na hora de pregar e entregar a palavra. Antes disso ele fica numa sala, orando em línguas. Vem um pastor aqui e começa a adorar. E eles não cantam musiquinha da moda, eles não cantam musiquinha que está na internet. Eles pedem, Senhor, qual é a palavra que tu quer que nós cantemos hoje? Aí o Ministério de Louvor fica cantando aqui uma palavra diretiva do céu. E aí falam com o pregador antes, o que Deus ministrou no teu coração a respeito de que tema? O tema é sobre palavra profética. Eles vão orar, vão jejuar e vão buscar o grupo de louvor. Eu falo isso há anos, mas ninguém me escuta. Que escalinha de louvor não funciona? Ou você tem um compromisso? Tem escala de pastor aqui? Às vezes até eu coloco outros pastores para pregar e a igreja não vem. Imagina se eu fizesse escala, viesse aqui uma vez por 2 meses. Só que no louvor tem que ter escala. Porque ninguém tem um coração comprometido a se derramar no altar todos os dias e dizer, essa é minha vida, esse é o meu chamado. Porque quem se derrama no altar tem um compromisso. Ah, mas eu tenho que ser remunerado. Quem disse? Eu fiquei no altar toda a minha vida sem receber um centavo. Eu saí dali da música e vim para cá para o pastoreio. A minha vida toda. Eu toquei 9 anos consecutivos com o mesmo grupo. Eu, meu irmão e meu primo. 9 anos. Todos os cultos, todos os dias, sem reclamar. E ainda a gente ia tocar em casamento, ia tocar em funeral, ia tocar em tudo que é lugar. Sempre os mesmos. Ah, mas quem é que vai fazer a próxima escala para substituir? Só que o crente moderninho, ele tem que ter, não, pastor, porque agora assim, tem que dar uma folga, né, pastor? Porque sabe, né, já toquei semana passada, sabe o peso que é tocar, né, num louvor inteiro, as musiquinhas que eu quero, do famosinho que eu escuto na internet, é difícil, pastor. Mas agora, quem está disposto a pagar o preço, a vir aqui durante a semana e botar as mãos no seu altar e dizer, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ver a tua glória, eu não saio daqui enquanto eu não ver as coisas mover do céu, enquanto o céu não for rasgado, Senhor, muda meu coração, muda a minha vida. Não, mas é que eu tenho que ficar na internet, eu tenho que ficar conversando com os meus amiguinhos. Ah, eu tenho que estudar. Estudar? Está estudando mesmo? Ou é só mais uma desculpa? Ah, mas aí que eu vou virar um religioso, né, pastor? Onde é que se viu? Está todo dia na igreja. Vem cá. Você já parou para pensar que quando Jesus voltar você vai estar todo dia na igreja? Não, tu nunca pensou nisso. Porque se tivesse pensado, tu não falava as frases que eu ouço todo o tempo. Quando Jesus voltar, ou você acha que vai ter? Não, Jesus vai dizer assim, só no domingo. Venham aqui no domingo, que daí eu vou fazer um cultinho para vocês. Você vai trabalhar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todos os dias da tua vida. Sabe por quanto tempo? Pela eternidade. Se tem algum cliente que aplauda o Senhor, faça alguma coisa aqui. Ah, pastor, mas isso é quando ele vier, né, pastor? Porque agora nós temos que viver também, né? Ninguém vive só de... Não. O detalhe é que nós nos perdemos. Nós nos perdemos achando que tem a nossa vida e a vida com Jesus. Domingo aqui das 7 às 8h30, 9 horas não passa, porque daí já passou demais, eu estou com fome, pastor, tem que ir para cá jantar. Tem que ir para o centro comer uma pizza, tem que fazer alguma coisa. Não prolonga demais, pastor. Sabe quanto que é os cultos desse pastor que eu estou falando lá? 3 horas, 4 horas. Daí que estava falando música, ele vem aqui e começa a pedir para o Espírito Santo. E daí sai música na hora. Não que eles não ensaiam, são músicos profissionais. Mas o Espírito Santo começa a dar melodias. E às vezes é só uma palavra. Uma palavra, e cantam. 1 hora cantando. Mas não 1 hora cantando aqui, a igreja assim, trocando de perna assim, e olhando no relógio. Não, é uma igreja derramada na presença, porque a glória de Deus enche a casa. E o pessoal não consegue parar de adorar, porque a nuvem do Senhor desceu. Pastor, o senhor está falando uma coisa estranha, eu nunca vi isso. Eu também nunca tinha visto de tal forma como eu vi lá. De tu descer, nós ficávamos numa sala com os pastores, quando tu entrava na igreja, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fui pregar no Prophetic Day, que era um lugar preparado lá no Rio de Janeiro, junto com o apóstolo Ricardo. Quando eu subi no púlpito,
Primeiro, antes de eu subir, alguém disse assim, tem um anjo nesse lado aqui do púlpito. Alguém falou para ele, perto dele. Eu disse assim, deve ser o anjo do apóstolo. Eu não vejo, não tenho visão aberta. Não duvidei, mas eu deixei o anjo. Deixa o anjo dele lá, né? Quando eu passei pelo mesmo lugar e não vi. Quando eu pisei no palco aqui, no púlpito lá, no Rio de Janeiro, para começar a pregar, fui tomado por uma glória que eu não tinha experimentado. Meu corpo incendiava, parecia que eu estava pegando fogo. E queimava assim, deu todo o meu corpo, pescoço, tudo. E eu tentava falar alguma coisa, só falava em língua estranha. E falava língua estranha. Daí eu disse pro Ricardo assim, e daí eu sou emotivo, daí sai um pouco de lágrima junto, e eu não sei se eu choro, se eu dou risada, e estava loucão assim, desculpa a expressão, agir, mas era bem isso, mas eu não sabia o que fazer. Deus disse assim, não sei se eu vou pregar, e ele, deixa Deus te usar. Aí eu, meu Deus do céu, de repente começou, e eu preguei. Agora, lá na escola, me deram uma oportunidadezinha para falar sobre a oferta. E eu, falaram na última hora, me deu um frio na barriga, quase precisei ir no banheiro, porque a igreja é cheia, 400 pessoas no Mato Grosso. Ah, pastor, mas o senhor é acostumado a pregar. Não é questão, é questão da responsabilidade. Tu vê o nível da unção que estava entrando lá. Aí eu entro na igreja, subo no negócio, vou tentar falar alguma coisa, adivinha o que o homem velho faz? Chora, né? Era muita glória. E daí começou a incendiar de novo e pegar fogo. Aí o Espírito Santo falou claro para mim assim, pede o talite, que é a capa do lugar. Eu disse, eu não posso pregar nada aqui, porque o que eu pregar aqui é o que eu tenho para derramar em Giruá. Então eu tenho que vir, estar debaixo do profeta dessa igreja. Eu só posso pregar debaixo da capa desse homem aqui, que era o profeta Cleito, que vai estar aqui conosco. Inclusive no domingo, depois da escola profética, ele vem pregar aqui, dá um glória aí. E aí eu disse para ele, me dá para cá. Hã? Ele vem lançar o livro dele aqui. Daí eu disse, sim, dá tua capa aqui, desde assim, estou debaixo. Quando eu botei, tá ali debaixo da unção do profeta, foi um momento de honra que o Espírito Santo preparou. Meus irmãos, me deram 15, eu fiquei 22 minutos. Mas fui perdoado, porque na hora que fechou os 15, assim, tem que encerrar. Daí a igreja, não, fala mais. Devorei para o profeta, ele sinalizou. Continuamos. Queridos, pensa numa unção. Eu quero dizer para você, pastor, e por que essa unção não está aqui agora? Não, a unção ela sempre está. Ela está em mim, ela está em você. Só que eu vou te dizer uma coisa, a unção é sensível, anota isso. O que quer dizer isso? A unção, ela não manifesta com distração. Eu vou falar de novo. A unção não manifesta com distração. Se você cochichou para falar não sei do que lá, ou já está perguntando quando que o pastor vai parar de falar, ou que horas é a janta, o que está aberto agora de noite, ou simplesmente é uma criança que saiu correndo, e é uma coisa que a gente é muito distraído. Às vezes uma criança passa por aqui, o que é normal, todo mundo olha para frente para ver a criança. No momento que você olhou para frente para ver a criança, você perdeu a unção. Não é possível, ela não está em nós, pastor, tá? Mas a manifestação dela é sensível. Sabe por quê? Porque Deus quer ser adorado. E quando há adoração, não pode haver distração. Existe apenas um foco, espírito e verdade. E aí, esse povo vem, faz a preparação toda, e depois que está toda a igreja pronta, ele vem para pregar. E a igreja está sedenta, pronta, já está adorando. Não é uma questão do que eu vou receber, mas é a questão do que eu vim dar para o Senhor. Você precisa aprender que você vem na igreja entregar algo e não buscar. A igreja brasileira está equivocada. Ninguém vem na igreja buscar alguma coisa. Você vem entregar algo para Ele. Porque culto nunca foi receber, a não ser que você é o Deus. Vou repetir. Culto nunca foi receber, a não ser que você é o Deus. Você já percebeu que todas as religiões pagãs trazem uma oferenda para o seu Deus? Já viu isso? Em filmes, em tudo que é lugar, é sacrifícios, é presente, é tudo, todo mundo traz alguma coisa. Isso é chamado culto. Culto é uma entrega, não um recebimento. O problema é que nós estamos há muito tempo vindo aqui para receber algo de Deus, aí nos frustramos ainda porque não recebemos nada, porque nós deveríamos estar dando. E aí Jesus ensina para a sua igreja, melhor é dar do que receber,
mas a gente continua querendo receber antes de dar. E todo mundo quer receber antes de dar. Não dá nada para Deus, mas quer receber tudo. E quando dá, ele confunde, que acha que dá é aquela caixinha ali para botar esmola. Põe uma coisa na tua cabeça, igreja. Deus não é necessitado. Ele é o dono da prata e do ouro, diga amém. Eu vou falar de novo para te dar um amém de crente, porque já bloqueou. Falei de dinheiro, já dá uma travada, né? Deus não é mendigo. Ele não precisa do teu trocado. Amém? Quando você entregar alguma coisa, entregue alguma coisa que preste. Alguma coisa que lhe custe. Alguma coisa de valor. Que isso, pastor? Não, briga com o Davi, foi ele que falou isso. Não fui eu. Eu só estou citando Bíblia. O problema é que a gente não lê Bíblia, daí a gente acha que é o pastor que está querendo dinheiro. Não, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Então a sua entrega tem que ser uma entrega de coisa de valor. A sua entrega aqui tem que ser uma entrega de valor. Por isso que você vem cultuar o Senhor, você vem mais cedo, você vem para a oração, para a intercessão. Não é porque o pastor pediu, vamos orar para o pastor, porque senão não vai fluir. Você, pastor, como que está uma benção? Eu estou vendo que as minhas orações estão dando certo agora. Eu estou orando para o Senhor, está melhorando a pregação. Misericórdia, irmão. Tu acha que eu preciso da tua oração para Deus me usar? Tu acha que Deus só vai me usar se tu orar? Misericórdia, olha para você e olha para mim. O sistema não é desse jeito. A oração prepara um ambiente para que você receba, diga amém. E para que a glória dele venha nesse lugar. Você intercede por mim, sabe por quê? Para que você não seja bloqueado. Porque a minha vida não seja bloqueada. Para que os espíritos malignos que circundam esse local batam em retirada. Não se trata, pastor, agora eu vi. Nós estamos orando, a igreja começou a interceder, melhorou até a sua pregação. Melhorou coisa nenhuma, irmão. O que me melhorou foi a sua sensibilidade de sentir o Espírito Santo. Porque você está se entregando. É você que começou a dizer assim, como pastor, está pregando bem? Não, pregando do mesmo jeito que eu sempre preguei. É você agora que está ficando sensível, que está começando a orar que nem crente. Tu está intercedendo, e quando você intercede por alguém, Deus ajuda você. Quando você só pede por você, me dá, Senhor, me dá, tu é um pedinte, não um filho. Agora, quando é filho, você senta na mesa do rei, você sabe que tudo tem na sua mão. Eu vou repetir, quando você não é um pedinte, você é filho. E quando é filho, senta na mesa do rei, e você sabe que tem tudo na sua mão. E aí você para de esmolar. Você começa a entender que a sua oração faz diferença na terra. Porque os anjos vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Ele disse, agora a partir de então, falando para Natanael, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo? É homens subindo, porque eles estão subindo para ouvir aquilo que você está pedindo e indo para o céu para trazer de volta. Subindo e descendo. Não é descendo e subindo. Porque não é a tua oração que faz descer. Porque os anjos do Senhor já estão ao teu redor, acampados ao redor daqueles que o temem. Eles já estão com você, diga amém. Eles só estão esperando que você se posicione como um filho de Deus, porque eles estão aqui, porque eles são ministros para servir a igreja do Senhor. E quando você começar a orar da forma correta e andar da forma correta, eles vão começar a subir e dizer, ele entendeu, vamos buscar o que precisa trazer para cá. E nada vai ser impossível para você. Só que o problema é que a gente continua numa posição achando que estamos implorando, manda um anjinho para ajudar Jesus. Queridão, eles já estão aí, em quantidade. Só esperando que você desperte e comece a ver os princípios. Então você tem que parar com as coisas do passado. Esqueça, Deus tem algo novo para você, diga amém. E você precisa se posicionar. Não é o próximo domingo, é amanhã. Amanhã é uma grande batalha. Amanhã você confronta o trono de Lilith. Quando, pastor? Toda segunda-feira. É Lilith que vem contra você. A deusa da lua, do esoterismo, do paganismo, de tudo que é ismo. E eles vêm com tudo para destruir. E você está debaixo de uma regência. Porque daí vem, depois na terça-feira é Marte. É um principado de Marte que vem recobrar você e querer roubar um monte de coisa. Vamos ver, Lunes, Marte, depois Mercúrio. Eu só sei em espanhol, não sei em português, segunda, terça, quarta. E vai indo, Mercúrio. Vênus. Você percebeu que cada um desses é um planeta? É um trono. Eu tenho ensinado para vocês a respeito dos tronos. E cada dia da semana eles atacam você. E aí sabe por que a gente para no Shabat? Presta atenção e não dispersa. Presta atenção e não dispersa. Porque no Shabat você abre um portal e santifica em cada refeição 2 dias da semana, tirando o efeito dos tronos sobre tua casa. Espera aí, pastor, fiquei confuso. Pois é, eu estou falando isso aí faz mais de ano. Na internet direto, ensinando a igreja. Conversava com algumas pessoas e disseram assim, pastor, o senhor falou naquele seminário que teve aqui de libertação, tudo que o senhor já tinha ensinado, exatamente. Só falei para os desatentos que não param para prestar atenção. Só repeti tudo que eu já tinha dito. E
que se eu perguntar para alguns da igreja, não sabem o que eu disse. Eu estou te ensinando a viver no tempo de Deus. Eu vou falar de novo porque tu acha que... E o que esse pastor está pensando? Que agora ele acha que ele ensina a viver no tempo de Deus. Pessoal, o que falta? Eu vou repetir para te quebrar essa palavra, esse pensamento, que a resistência naturalmente não é tu que está pensando, Satanás. Eu estou dizendo e vou repetir, porque eu sei quem eu sou e sei o que Deus fala para mim. E Ele falou e já confirmou. O que é para mim fazer e o que é para ensinar. O que eu ensino não vem de mim, vem dEle. Então o que eu estou ensinando é para tirar você do jugo de escravidão que os tronos têm sobre a humanidade. Você olha, você ouve, você mede. E Ele está falando aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Deus está dizendo que tu não está conseguindo ver? Tu não notou ainda que mudou a estação, que mudou o tempo, que eu tenho coisa nova para você? Você vai continuar preso no passado? Querendo o pastor de antes, querendo a igreja de antes, querendo o tempo de antes, querendo o Israel de antes? Nunca mais vai ser o mesmo. Quem foi, foi naquele tempo que foi. Agora o novo Israel que vai surgir, se houver um apaziguamento, não é mais o mesmo. É um tempo novo que Deus está organizando. É um tempo novo para a nossa igreja. Nós vamos nos tornar aquilo que Deus profetizou que seríamos, diga amém. Ou você entra junto, meu querido. E eu não tenho medo de recomeçar. Gostaria muito que você recomeçasse comigo. Ainda bem que tu está pensando, pelo menos, a questão, né? Pelo menos não gritou eu não sei o correndo. Mas eu vou dizer de novo. Eu gostaria muito que você recomeçasse comigo. Tá, amém. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um poder no recomeço em Deus. Sabia que antes de todas as coisas acontecerem, havia um mundo criado que era só o espiritual, onde os anjos estavam aqui? Sabia disso? Antes de Adão? Eu já ensinei isso aqui, já fiz seminário disso aqui. Ensino na internet isso aí direto. Eu ensino isso aí desde 2014. Existia uma terra antes, chamada Terra Mineral, onde os anjos moravam, onde foi a queda de Lúcifer. Aí o que Deus fez? Destruiu tudo e recomeçou. Eu vou recomeçar em Adão. Aí o que acontece? Deus recomeça, mas você não tem coragem. Aí o que acontece? O mundo se corrompe de tal forma, você sabe a história. Aí Deus faz o quê? Vou destruir a terra. Recomeça em quem? Noé. Aí Noé falha. Entra alcoolismo na sua linhagem, a maldição, um monte de problema. Ele não pode fazer a aliança que ele tinha pensado em fazer. Com quem que ele recomeça? Abraão. E Deus diz, em ti farei uma grande nação. Aí o que ele faz? Pede Isaac para Abraão, para ver se ele poderia mesmo de fato fazer uma aliança. Ele vai lá, entrega e diz, ok, entendi. Descobri, agora você vai ficar chocado. Vou largar para você e sair correndo. Que não foi Deus que pediu Isaac para Abraão, mas também não foi o diabo, não fique confuso. Não foi Deus que pediu, porque Deus nunca pede sacrifício de sangue. Ele dá o sacrifício do cordeiro. Ele proveu o cordeiro, ele não pede. Mas então quem pediu? Mistérios. Leia a Bíblia e você vai ver quem pediu. Mas não foi Deus. Em nenhum momento diz que Deus pediu Isaac. E aí? Ele recomeça, porque Abraão é aprovado. Aí dá tudo errado de novo com a história da humanidade. Vem um Jesus aqui. O verbo se faz carne. E na hora de detonar todo mundo de novo, ele escolhe um só. O justo pelos injustos. E toda a culpa do mundo cai nas costas de Jesus. Sabe o que foi ali? Um recomeço. Mas o crente não pode recomeçar. Deus recomeça todo o tempo e quer recomeçar na sua vida hoje, diga amém. Mas sabe o que acontece? Você fica preso no passado. Mas a Bíblia te diz nessa noite, a palavra do Senhor, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova e sairá a luz. Estou profetizando na tua vida, eis que faço uma coisa nova sobre você e sairá a luz.
Tem alguém para receber isso aí? Então se reage conforme você crê. Eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Perceba, querido. Perceba o que Deus está fazendo. Entre no novo de Deus. Faça o que Ele está esperando de você. E olha só, eis que porei um caminho no deserto. Nos lugares mais longínquos eu tenho recebido. Você não tem noção do que está acontecendo. Você não tem noção do que está acontecendo. As pessoas falam aqui conosco. Daí o pessoal, pronto, pastor, você fala da internet agora. Não, é que a tua cabeça ainda está em Giruá. Eu estou dizendo para você, saia daqui. Saia da tua... Não, continue aqui, não estou mandando embora a cidade. Saia da tua cabeça daqui. Eu vou te ensinar de novo. Sai dessa cabeça, o mundo não é Giruá. Eu vou explicar de novo. O mundo não é Giruá. Nem Santa Rosa, nem Santo Ângelo. O mundo não é o local onde você está. O mundo é o local onde Deus te fez andar. E pela fé, aonde Ele já te vê conquistando, diga amém. É isso que Ele tem para você. Jesus fala para 12 homens em Israel. Eu estive lá, pela graça do Senhor, 3 vezes. Um paizinho menor que Sergipe. Cabe 3 vezes completinho dentro do Rio Grande do Sul e sobe espaço. O tamanho de Israel. E tu vê a briga toda por causa desse pedacinho de terra. Dá vontade do Brasil de dizer, tá, desmancha aqui, leva um bocado de terra, 3 vezes o tamanho de Israel, aí fica em paz. Se um pedaço da Amazônia dá lá, não faz nem falta. Dá 3 tamanhos de Israel, levem aí, mas ninguém quer, porque o detalhe é o portal que tem lá e a coisa espiritual. Só que Deus fala para 12 homens lá. Vocês vão sair pelo mundo. Não tinha internet, não tinha correio, não tinha telégrafo, não tinha telefone, nem sinal de fumaça dava para fazer muito longe. Vocês vão ir por todo mundo e vão pregar o meu evangelho. Sabe o que aconteceu? A cabeça dos discípulos foram que nem a mentalidade de Jesus. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo não está presa, condicionada a uma circunstância, a um estado. Sabe por que você não progride na vida? Porque você pensa que o teu mundo é Giruá. Não, tem muito mais coisa fora de Giruá, diga amém. E não estou menosprezando a cidade, está entendendo o que é você pensar? Eu estou aqui posicionado. Sabe que eu fui militar. Existe um lugar chamado COT, Centro de Operações Terrestres, onde a gente coloca a base e administra toda uma guerra. Nós fazíamos esses exercícios quando eu estava no exército. E eu era do posto de comunicação e ficava junto com os generais, atendendo o telefone e fazendo ligação entre Argentina, Uruguai e mais um país que eu esqueci agora ali, que era a Operação Saican, que chamava na época. Num lugarzinho, nós ficávamos acampados no meio do mato que nem sabia que existia aquele lugar. Lá em Rosário do Sul. Nós ficamos 22 dias lá. Naquele lugarzinho. Um fim do mundo. Até que era um areião e choveu dos 22 dias, só 2 não choveu. Uma maravilha. Mas de lá, nós comandávamos do COT toda a operação em 4 países. Você está entendendo o que é você ver fora das coisas? É você entender que você pode estar em Giruá, que é pequenininha, mas Deus tem uma palavra para essa cidade, que virão nações para cá, lugares, pessoas de tudo que é lugar. Queridos, eu tenho recebido, pastor, onde é que é a sua igreja? Pastor, tem como ir embora para ir, pastor? Pastor, eu estou pensando em ir embora para a tua cidade. Eu estou pensando em ir embora para congregar na tua igreja. Seguido tem mensagens aqui, pessoas querendo vir embora para cá. Tu está entendendo o que está acontecendo? Tu vai dizer assim, são loucos, o que eu vou fazer em Giruá? Mas tá doido, fica onde é que tu está. E não é de cidadezinha, não. Pessoal de grande centro, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Espírito Santo, pessoal da Bahia, dizendo assim, pastor, nós queremos ir aí para a tua cidade, morar aí para congregar nessa igreja. Tu não está entendendo que não se trata do Aguinaldo. Nunca se tratou do Aguinaldo. Se trata do Deus que você serve, que talvez você nem conheça em profundidade como deveria conhecer. Mas o convite hoje é para que você comece a conhecer Ele, comece a entender, comece a pegar os códigos e entrar nesse negócio. Para de resistir. Para de achar que tem uma outra alternativa. Não tem. Não tem outra alternativa. Ou você entra no portal que se abriu na nossa direção, ou você fica de fora. Assustei vocês, né? Acho que sim, vocês estão com uma cara de triste. Se alegre, Jesus ama vocês, diga amém. Eu só estou falando das coisas que eu estou falando, porque nós precisamos despertar. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela tem um poder, ela abre um caminho no deserto, aonde você acha que não tem mais solução, onde você acha que não tem mais jeito. Deus está fazendo algo.
Ele está dizendo que também vai botar rios. Olha só o que fala ali. Rios no ermo. Rios nos lugares desabitados. Agora preste atenção, volto a falar. A profecia dessa cidade é que Deus abriria um rio, uma fonte para jorrar para todo lugar aqui. E por que Giroá? Esse lugarzinho desabitado, onde ninguém nem sequer queria ficar. Por que Deus escolheu vocês? Não sei. Mas como disse o profeta, eu não sei o que tem na tua cidade, mas Deus tem algo especial para aquela cidade lá. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja do Senhor Jesus, está na hora de se alinhar. Mas não é uma palavrinha de domingo, não. É uma palavra séria. Porque eu estou disposto a obedecer. Aquilo que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Se Ele disse vem, eu vim. Se Ele disser vai, eu vou. E você que está aqui, está na hora de começar a entender que Ele já te chamou faz tempo. Tem promessa para você. E já foi chamado faz tempo. Você é a fonte que os outros vão vir beber. A palavra fica lançada. Comigo ou semigo. A palavra já foi lançada. Porque nunca fui eu que movimentei. Eu nem queria vir para cá. Nunca quis. Eu vim porque eu sou obediente. Quer sair, pastor? Também não quero sair daqui. Vim para cá com mala e cuia, família inteira. Quem é mala e quem é cuia, né? Boa pergunta, né? Para quem não é gaúcho fica até estranho. Mala e cuia, que quando o gaúcho viaja, ele leva uma mala e leva a cuia. E isso é tão real que você que acompanhou a gente pelas redes sociais, minha esposa quase brigou comigo, porque tinha que levar bagagem, mas a cuia ela não abre mão de levar, né? Nós viajando lá, 3 voos, né? E aí tem que ser aquele processo, né? Quem carrega? O homem, né? E eu lá com a mala e com a cuia, né? A mala minha e a cuia e a esposa no lado, né? Faz parte. Ainda bem que não é mala, né, amor? Queridos, mas é assim, ó, não tem coisa mais linda do que estar fora do Rio Grande e tomar aquele chimarrão. Ele quase corre uma lágrima de saudade do Rio Grande. Porque eu sou do Sul. Como diz um versinho por aí, basta me olhar para ver que eu sou do Sul. Mas o povo tem desejado o Sul. Por causa do que Deus tem entregue para você aqui. E nessa noite, eu quero terminar essa palavra aqui. Ele já colocou um caminho no deserto e já plantou rios no lugar desabitado. O ermo quer dizer lugar desabitado. Deus está preparando tanto essa cidade que Ele já tem preparado coisas simples. O ministério entregue para nós é apostólico, queridos. Uma igreja apostólica é aquela que vai nos lugares aonde precisa ir. Ou você vai ser enviado apostolicamente e profeticamente, que está unido. Agora vem a parte triste. Ou Deus vai procurar outros para enviar. E está tudo bem. Você não precisa ser enviado. Você pode ir para onde você quiser. Fazer o que você bem entender. A vida é sua. Mas um dia, Deus vai perguntar para você. Ou por que você não fez aquilo que Ele mandou. E por que não honrou aquilo que Ele foi enviado. Quando Deus confirma alguma coisa no coração da igreja, é porque Ele já fez na minha vida. Porque senão Ele não vai confirmar. Porque Deus não se move por aquilo que você tem, Ele não precisa nada de você. Ele se move por aquilo que você crê, aquilo que Ele te deu. Sempre quando Ele pedir algo para você, é porque Ele já te deu. Vou repetir. Sempre quando Deus pedir algo para você, é porque Ele já te deu.